Vocês podem imaginar robôs com capacidade de matar? Pois é. Se você quer saber como a ficção científica de 40 anos atrás, ilustrados em filmes como Robocop, De Volta para o Futuro, estão se tornando realidade, assista esse vídeo até o final. Eu sou o Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Não é ficção científica, não é o que o filme Robocop prenunciou, mas é uma coisa um tanto semelhante. Robôs com capacidade realmente de eliminar seres humanos em situações extremas, controlados evidentemente por humanos. Eles ainda não têm uma capacidade de tomada de decisão autônoma. Isso é uma coisa que tem sido discutido em vários exércitos, porque robôs, para estar em campo de batalha, já têm os seus protótipos, e há questões que envolvem questão ética, até que ponto esses robôs militares poderiam, por exemplo, aceitar a rendição de um grupo de inimigos, negociar uma rendição, ou ele aniquilaria, uma vez que ele identifica que são inimigos. Mas independente da questão dos robots militares, os robôs para o uso das forças civis de polícia têm aumentado aí em todo o mundo. Drones que jogam, como na China, líquidos dispersantes, drones na China que procuram pessoas que não estão ali no confinamento e fotografam essas pessoas e mandam as pessoas para casa. Então, tudo isso está sendo já uma realidade. Agora, robôs que podem ter a capacidade de matar, isso é uma coisa um tanto quanto inovadora. Dias atrás, em São Francisco, o conselho, chamado Conselho de Supervisores de Segurança, passou em primeira votação, ganhando ali a votação de 8-3, para que sim, a polícia de São Francisco possa utilizar em situações chamadas extremas, onde a própria força policial está em risco, possa se utilizar para neutralizar alguém com uma força letal, utilizando robôs para poupar a vida de oficiais da polícia que estejam ali em ação. Isso está sendo muito controverso, não existe uma pacificação disso nos Estados Unidos. A legislação federal, na época do Obama, tentou tirar uma série de potenciais das polícias locais, coisa que depois no governo Trump foi tentado realocar. E agora São Francisco, Califórnia, vive uma situação muito complexa de violência urbana e uma lei estadual determinou que as cidades identificassem qual o uso de armamentos e tal para os vários tipos de ações. E a cidade de São Francisco saiu na frente, votando então, pessoal, inclusive vamos usar, eles têm ali algumas dezenas de robôs que são controlados à distância por um oficial da polícia. Normalmente esses robôs, eles identificam explosivos, eles carregam alguma coisa perigosa, eles fazem uma investigação num local que pode estar minado ou que pode ter algum problema. Então esse é o uso que normalmente tem se usado. Esses robôs têm muitas capacidades, com muitos braços articulados. Então nesses braços é que está se imaginando que eles levem um tipo de armamento que neutralize alguém que está colocando em risco aquela força policial que não consegue chegar perto daquele criminoso. Isso tudo tem uma origem bem distante ali da Califórnia, no Texas, em Dallas. Em julho de 2016,
um afro-americano chamado Mike Xavier Johnson, que havia servido no exército americano no Afeganistão, e provavelmente ele devia estar com um certo trauma. Vários dessas pessoas que serviram retornaram com vários problemas. O maior sniper americano foi morto por também um ex-combatente que, num surto, num clube de tiro, que esse sniper era professor, acabou matando, né, o chamado sniper americano, que foi o maior sniper da história americana na guerra também lá no Afeganistão, né, na Segunda Guerra do Golfo, não me lembro agora. Então, há realmente vários distúrbios que essas pessoas trazem. Na Guerra do Vietnã isso também já tinha acontecido, né? Então, o Micah Xavier Johnson, ele, como afro-americano, ele queria matar oficiais brancos, segundo o relato que ele deixou. E ele, de fato, matou 5 oficiais da polícia de Dallas. Ele era um atirador com experiência por ter atuado no Afeganistão nessa função de sniper. E ele conseguiu liquidar 5 desses. Naquele primeiro momento foram ali 2 ou 3 e depois morreram em função dos ferimentos pós o incidente. Aí o xerife de Dallas, naquela ocasião, em 2016, tomou uma decisão inédita quando ele viu que ele não iria negociar. Eles ficaram negociando por mais de 2 horas que ele se entregasse. Quando ele chegou à conclusão de que ele não ia se entregar, que ele já sabia o fim que ele teria, que alguém que já foi treinado, que já foi nas Forças Armadas, e toma uma atitude dessa, ele sabe que ele assim, não vai haver negociação final, ele vai acabar sendo morto se ele mantiver aquela postura dele. Não é um criminoso comum que faz uma atitude impensada, mata alguém, coloca reféns e de repente acaba negociando e se entrega. Não, essa pessoa ela está determinada desde o momento inicial ali para ir até as últimas consequências. O xerife, então, naquela ocasião, em 2016, usando um dos robôs que eles tinham disponíveis, ele teve a seguinte ideia. Foi uma ideia inédita. Isso nunca tinha sido utilizado. Eles pegaram uma bolota do explosivo plástico C4, que ele tem alta capacidade de detonação, né, de explosão, colocaram isso na garra do braço articulado desse robô. Esse robô, então, caminhou, ele estava ali no 2º, 3º andar de um edifício, de onde ele alvejava ali quem se aproximasse. O robô entrou naquele edifício, subiu ali as escadas e tal, e chegou até do lado ali da porta, da parede, onde esse atirador estava. E como normalmente nos Estados Unidos, todos esses fechamentos, essa coisa toda são feitos daquele material que são os drywalls, tem uma espessura fina, não são paredes de alvenaria, como se vê normalmente no Brasil, o robô detonou essa carga, né, mesmo sofrendo algumas avarias ali, mas ele detonou essa carga do C4 e ele feriu mortalmente o Johnson e eliminou o atirador. Se iniciou um processo ali no Texas pelo uso inusitado desse robô. Eu acompanhando os relatos de várias matérias, tanto em 2017, tanto no final de 2016 como em 2017, o oficial, que era o xerife na época, ele acabou sendo inocentado, não foi processado por isso, mas se definiu que certas regras tinham que ser definidas porque aquilo foi inusitado. A argumentação do xerife é que, dado as perdas que ele já tinha tido e tendo sido esgotado, segundo ele, depois de 2 horas de negociação, que a pessoa não ia realmente se entregar e estava totalmente determinado, como ele dizia, em matar oficiais brancos, e ele realmente só matou oficiais brancos, ele dizia que era uma reparação para tudo aquilo que a polícia, oficiais brancos, tinham assassinado, segundo ele, negros americanos. Então já havia essa tensão ali em 2016, né?
Então, essa situação no Texas acabou levando, então, que outros locais começassem a estudar o uso, então, desses aparatos, porque isso se mostrou altamente eficiente. Um robô desse consegue, então, levar explosivos, não se trata de armas de disparo e tal, esses robôs, no momento, não têm essa possibilidade, diferente dos robôs militares, que têm uma capacidade de disparo, semelhante no Robocop, né? Existiam robôs ali que tinham metralhadoras acopladas. Mas no caso desses robôs civis, a ideia é que eles levem, de fato, cargas explosivas, ou que abram espaço para entrada de um grupo de assalto, ou que neutralize o oponente. E foi isso que passou no Comitê de Segurança Pública de São Francisco. O uso em situações extremas, segundo eles definiram o que são situações extremas, lembrando que, por mais que muitos ativistas estejam horrorizados com esse uso do robô e tal, as forças SWAT já utilizam há muito tempo, e mesmo no Brasil isso também é utilizado, snipers da polícia que, em situações onde chega à conclusão de que não há mais o que negociar, o sniper, né, que é o atirador chamado no Brasil atirador de elite, treinado para utilizar uma arma longa com alta precisão, com uma mira, né, telescópica, com alta precisão, ele consiga abater aquele criminoso, aquele ativista, enfim, ou aquele terrorista a uma longa distância. Furtivamente, ele está escondido em algum local e ele aguarda uma ordem para que ele atue no disparo. O sniper, né, ele está isento da responsabilidade, porque a responsabilidade cai sobre aquele comandante, no caso da polícia, do chefe da segurança pública, que decide que está liberado para que ele dê o tiro. Então ele já está, muitas vezes, há vários minutos com o alvo ali na sua alça de mira, como se diz, mas ele não pode disparar por decisão dele. Ele tem que aguardar uma autorização que venha dessa autoridade que autoriza. Então, se houver todo esse procedimento, ele está autorizado a eliminar aquele meliante, aquele terrorista, enfim. Né? No próprio filme se vocês assistirem no filme do Sniper americano, o padrão, mesmo em zona de combate, existe alguém sempre acompanhando o sniper com a mesma capacidade de observar aquele possível alvo, em contato com uma autoridade ali, um centro de comando, que eles relatam o que eles estão vendo, que é validado por esse assessor do sniper, e aí, dado que esse assessor confirma que o sniper está mirando, confirma o alvo ali, se é passível de um disparo ou não, ele é autorizado, ele avisa o sniper finalmente completa o disparo. E o sniper pode estar horas monitorando aquele ambiente, mas ele não tem autorização. Né? Da mesma maneira, esses robôs são teleguiados remotamente, ou por cabo, ou por ondas de rádio, e ele não age de uma maneira autônoma. Então, no fundo, não há uma grande diferença se quem vai eliminar esse potencial agressor, se é de fato um robô. Está se criando na mídia, essa coisa toda, porque foi um robô que chegou até lá. Mas o sniper, muitas vezes, a um quarteirão de distância, também dispara sob o comando de alguém e elimina aquele alvo. Né? O fato de usar um robô teleguiado, que não está raciocinando ali, é como se fosse uma arma longa que o sniper está portando. A única coisa é que o robô tem uma capacidade hoje de entrar em edifícios, com pequenas câmeras, ele coloca debaixo das portas, ele
ele identifica, ele tem sensores muito sensíveis que ele consegue ouvir através das paredes e assim por diante. Ele tem sensores de calor, então mesmo que alguém está distante, escondido atrás de uma cortina, atrás de alguma coisa, ele consegue detectar que existe alguém ali, né? Mas está sendo controlado por alguém que também está sobre as ordens de um comando que, num certo momento, segundo inclusive o xerife lá de Dallas, em 2016, ele fez uma última ligação para o Johnson, pedindo que ele se rendesse e tal, dando as garantias para ele, né, se ele se rendesse e tal. Quando ele viu que ele realmente não cedeu, aí ele deu a ordem fatal para que o robô explodisse o dispositivo, né, o explosivo C4, que já estava ali a uma pequena distância. O Johnson não sabia, porque o robô estava provavelmente atrás de uma parede, atrás da porta, e ele ia explodir isso tão logo houvesse o comando. Então, fica aí sempre assim, muitas vezes a ficção, ela antecipa o que de fato vai ocorrer algum tempo depois. Então, a gente ainda verá drones com luminosos dizendo: renda-se, coloque mãos para cima, essa é a força policial da sua cidade, assim. E aí outras questões sociológicas vão surgir, né? O que está se argumentando lá em São Francisco, os opositores, é que, olha, isso vai ser usado contra a população negra. Então é sempre aquela dicotomia, aquela tensão, né, se desviando, dizendo, mas tem que se analisar quem está cometendo o crime. Não importa a origem racial. Então se desvia e diz, não, mas é que vocês vão prejudicar principalmente os delinquentes negros, eles vão ser mortos e tal. Então é uma grande discussão que ainda a gente vai trazer aqui no canal em outras oportunidades. Então, se você gostou, peço mais uma vez, se inscreva aqui no Modernidade e Ciência, coloque ali o sininho para receber os próximos vídeos e coloque o joinha para apoiar aqui o canal.